Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, mapa da Copa na área. Eu tenho orgulho disso, Bertoncello. É. Eu vou encher a boca pra dizer. Os números, né? Vai. Temporada 4. Uhum. 4. Nem a série A Casa de Papel, acho que teve 4 temporadas. Não teve, acho que não teve. Também, o cara ia Nós soltar somos quantos a bancos? Casa de Papel dos podcasts. Boa. Gostou? Boa, gostei. Então tá, vamos para o nosso Banco Central. Episódio 17. Quem foi E- 17? Quem foi 17? Cuti Romero? É 17. Possível, acho que sim, né? Cuti Romero é 17. Não, 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 fez na mais seleção isso, né? 13. 13? Na seleção 13. Quem era o 17 no Mundial? Do vai Brasil. falando aí. Do Brasil, 17. Ah, mas quem cai na 17 é quarta um de final? número no meio, assim, Quem né? é que É. caiu nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes? Ninguém lembra. Indiferente. Quartas de final, a gente lembra dos campeões, o Chelsea. Mas enfim, número 17, episódio 17. E aí nós vamos tratar do El Depredador. Conhece? El Depredador? El Depredador. Ele é chamado assim no Peru. Paolo Guerreiro, 41 anos, rival do Grêmio na Copa Libertadores. Na Sul-Americana. Sul-Americana, não Copa vamos confundir as Sul-Americana. coisas. Ele Pelo até ele Alianza jogou, né? Lima. Ele jogou. Jogou a O última Aliança Lima partida. jogou a Libertadores. Mas o Mas Guerreiro depois é foi pra o... Sul-Americana. o Guerreiro, golo. o Guerreiro é o último guerreiro, desculpa o trocadilho, de um futebol peruano que Papo teve... Gomes, o 17. Papo Gomes. Foi punido por doping. A gente vai contar a história do doping do Guerreiro também, né? Uhum. O Papo Gomes está liberado para voltar a jogar. A história é maluca, né? O Papo Gomes recebe a informação do Sevilla de que ele testou positivo para doping antes da final contra a França. E aí depois ele é julgado, ele é punido e agora ele foi liberado para voltar a jogar e vai voltar. Vai jogar para algum clube. Já tem uma idade... Quanto é que tem o Papo Gomes hoje aqui? 37. 37. Tá velho. Ué, O Papo Gomes, eu tenho uma história dele. Tá na lista de Grêmio Inter, adoro um jogador é. com 40 anos. Eu tenho uma história boa do Papo Gomes que envolve o doping do Guerreiro. Depois eu te conto. Então vamos lá. Muito bom. A gente consegue fazer ligações do nada. Isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Nem a bufanda do Léo, que bufanda Que bufanda maravilhosa, linda. Como é que cara. eles chamam aqui mesmo? É, como é que chama? Manta? É cachecol? Não. Manta. É Cachecol. bufanda que eles falam. Bufanda, mas isso aí tu comprou em Barcelona? Não, essa aqui eu comprei aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tem Gramado. isso? Não, Porto Alegre. No Brick. Porto Alegre. Mas deve ser importada, né? No Brick da Redenção. É, tudo vem da China, né? Sem Bufanda. taxação, viu? Sem taxação. O Léo de 50% bufanda. não Não tem teve, 50%. Entendi. Mas enfim, numa sexta... estamos gravando esse mapa da Copa numa sexta-feira Isso. em que se escreve mais um capítulo da história do Brasil, né? Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi levado à sede da Polícia Federal para colocar uma tornozeleira eletrônica, ou seja, um presidente da República com uma tornozeleira eletrônica não pode sair de casa à noite. Né? Alguns atletas teriam dificuldade com essa É restrição. quase um toque de recolher, né? Vai, pro Bolsonaro. e também final de semana. E não pode ficar que nem o Munari no celular. Não pode? Não, tá fora das redes sociais. Não, a parte de não sair à noite eu já cumpro. Tentei jogar bola ontem, não tem condição. É impossível nesse frio. É muito Tu jogou bom. também ontem? Joguei, muito bom. E como é que foi o O teu gramadinho desempenho ontem? rápido, né? Água. Tu pedalou? Como é que Um foi? hat-trick, né? Fez 3 gols. Hat-trick, 3 Ué? gols. Quem era o goleiro? Era o Volpe, o goleiro do... Não, era um bom goleiro, cara. Só que às vezes a bola não chega. Não, era o Não, o cara é muito Bertoncello frio, fez né? 3 O gols cara é no muito jogo. frio, né? O que aconteceu? O que aconteceu nisso aí? Faltou gente. O outro time não É foi. que o zagueiro não era tu, né? O outro isso é time verdade. não foi. Então tá, beleza. E o episódio voltando, tentando voltar para a pauta, o episódio de Paolo Guerreiro, um centroavante histórico do futebol sul-americano, né? De uma seleção peruana que nos anos 70 e até o começo dos anos 80, até aquele jogo esquisito da Copa de 78, mas o Peru ainda vai à Copa de 82, tinha grandes valores. Vamos lá, Oblitas, Uribe, Chumpintaz, Cueto, A maior geração da história do futebol peruano. Cubidias, O Bidias. La Roça, centroavante, uma seleção e um futebol técnico, futebol técnico. Aí dizem os peruanos que tem uma tragédia em 88, já foi tema do mapa da Copa aqui, eu acho que no ano passado. Sim, quando a gente falou de futebol. A tragédia que vitima 16 jogadores do Alianza Lima. E segundo consta na história do futebol peruano, ali estava a nova geração de talentos da seleção peruana. Eram chamados Los Potrillos, eram jovens, tinha um deles de 16 anos, que era El Potrillo, que era um fenômeno. E o goleiro daquele Alianza, tio do Paulo Guerreiro, Caico Gonzalez.
Antecipamos o Conexão Copa, é isso, né? É isso, Não, é só pra tratar da conexão É justo, que tem, da é justo. história que tem o Paulo Guerreiro Tá no DNA dele. no Alianza Lima. É verdade. Ele começa no Alianza Lima e ele tem uma relação umbilical com esse clube. Então, além de ser um centroavantaço com uma história espetacular na Europa, no futebol alemão, e vem jovem no futebol brasileiro. Verdade. 28 anos aí, no auge, 29, Uhum. 28 anos no futebol brasileiro. O Paulo Guerreiro prolonga a sua carreira aos 41 anos e por isso o nosso episódio é sobre ele. Segue em atividade no clube dos seus amores. Mas antes, vamos chamar aqui a nossa rota, não? Bora. Vamos. Porque senão eu vou Rota do antecipar mapa. tudo. Que é bom, o assunto é bom, né? O surgimento na Europa, a vinda para o Brasil e a passagem pelo Inter e a idolatria na seleção peruana. Léo, eu acho que o Guerreiro ele faz parte de jogadores atualmente icônicos de cada país, né? Temos outros É exemplos. o maior da história do Peru, não? E eu Não, acho que dá pra não, colocar assim não, ele num hall, Não. né? Levou De o Peru pra jogadores Copa do junto. Mundo. Com Cubijas, Maior com artilheiro. Guerreiro. Ah, já vamos debate pra mim, É um bom debate, Não, cara. o- Eu acho que A seleção de 70 do Peru é histórico. levou dificuldades para a seleção brasileira e o Peru tinha aquela. O Peru era Mas o a que a geração. Colômbia é hoje. É, mas a geração. Aqui era Não, uma geração não, forte. O Tanto que tira a Argentina da Copa do Mundo na Bomboneira de 69. e depois em 78 tem aquele Perde jogo de estranho. 6-0 porque a Argentina tinha um time É, um jogo fortíssimo estranho. com Mário Inclusive o Kempes. goleiro daquela seleção peruana, Quiroga, era argentino naturalizado peruano. E o Mas não técnico foi era por isso. brasileiro. O técnico Didi. era brasileiro, Didi, que é um ídolo no futebol peruano. Exatamente. Mas Não, é só sobre essa questão. A gente tem Arturo Vidal, Edson Cavani, Falcão Garcia. São jogadores que fizeram uma carreira muito longa na Europa. Valderrama, representatividade. E que estão se aposentando. O Léo trouxe aqui 41 anos, né? O Guerreiro está muito próximo de se aposentar. E vai se aposentar no clube que o formou. A gente colocou na rota ali o surgimento na Europa. É que, na verdade, Isso é loucura. o Guerreiro ele teve um jogo pelo Alianza Lima. Um amistoso realizado em 2002, o time dele perde para o Peñarol por 2-1. Ele joga esse jogo apenas. E por conta de litígio, de desavenças da família dele com o Alianza Lima, ele era muito novo, tinha 17 anos, o Alianza Lima o perde para o Bayern. O Bayern chega aqui e contrata o Paulo Guerreiro. Naquele momento, houve até um problema com a Federação Peruana, tratado até como uma traição, que ele saiu sem deixar nada para o Alianza Lima. Hoje é esquecido, porque o Guerreiro virou um ídolo do levou país. o Peru para a Copa depois de 36 anos. Exatamente, na Copa da Rússia em 2018. Então isso foi esquecido. Mas o surgimento dele, formação pelo Alianza Lima, ele metendo vários gols na base do Alianza Lima junto com o Farfán, né? Mais de 600 gols, se diz que ele marcou mais de 600 gols nas categorias sub-15 e 16. É lançado em 17 para um jogo, mas acaba saindo e vai disputar o campeonato alemão pelo Bayern de Munique. E ele joga também no Hamburgo, né? Depois ele fica pouco tempo Joga no no Hamburgo. Bayern, joga uns pouco tempo. São Ele 4 jogou anos, mais ou menos, né? Ele começa jogando no time B, ele Isso. tem no profissional 2 temporadas, não é tão ruim, tá? Em 2004, 2005 ele faz 20 jogos, 7 gols, Uhum. e 2005, 2006 ele faz 24 jogos, 6 gols, ele vai pro Hamburgo. Tô tentando ver quem é que ele jogou no Bayern, que isso aqui o meu Tem aplicativo um não tá jogador falando que é direito. peruano, que era centroavante e jogava junto com ele lá. Bizarro. Pizarro, Cláudio Pizarro. Esse aí, esse Que eu mesmo. até então achava que era o peruano, da geração que eu vi, eu achava que era o peruano mais representativo E se dizia que tinha uma disputa de vaidade, de beleza dos dois. dos dois. Como tem com o Só Cavani que o e Mas o Pizarro, Guerreiro é Pizarro melhor que o Pizarro, pouco né? mais velho que o Guerreiro. Um pouco Sabe mais que velho. Cavani e Soares não são amigos, né? Opa, Não. Teatralmente, sim. nasceram no mesmo Mas a salto, né? Eles e o Brian Rodrigues. A que jogou no Grêmio. informação da época, quando o Grêmio, Que dureza. quando o Soares está para sair do Grêmio, e aí se cogita a possibilidade, acho que o Cavani não tinha voltado pro Boca ainda. Tava no Atlético de... Não, no Atlético de Madrid não, Não, no no Valência. A informação foi de que, mas será que o Grêmio aí, um empresário conhecido que trabalha com futebol uruguaio, disse não tem menor chance do Cavani aceitar ir pro Grêmio ser sombra do Soares. Que tinha um confronto de vaidades entre eles na seleção. Mas naquela seleção uruguaia, o Cavani era o cara que corria e se movimentava por todo o campo e o Soares era o centroavante posicionado. Não, é que o Cavani jogou com o Ibra também no PSG, ele vira ponta, né? Pra jogar com o Ibra. O Cavani até hoje, tá? O desempenho do Cavani no Boca foi decepcionante em relação ao que se esperava, assim, mas nunca faltou entrega. Nunca faltou entrega. E De é voltar dedicado, correndo pra marcar, de voltar Essa Copa América acompanhar de volante, 2011, acompanhar lateral. Essa Copa América que é vencida pelos uruguaios, o ataque era Cavani, Soares e Forlán, né? E quem foi o artilheiro? Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, vice-campeão, né? Não.
Não, Paraguai foi vice-campeão, ele foi o terceiro colocado. Cai. O Peru terceiro. chega na semifinal. A semifinal, a disputa de terceiro é Venezuela e Peru. O Guerreiro foi artilheiro em 2011. Loucura, né? O Brasil já tinha saído fora antes. O Brasil Argentina cai, tinha saído treinado pelo fora Mano antes. Menezes. Colômbia tinha saído fora antes. Treinado pelo Mano Menezes, o Brasil cai pro Paraguai. Paraguai, que é vice-campeão. Que depois, em 2016, também derruba o Dunga. Derruba o Dunga. Não, 15. O 16, Peru. quem derruba é o Peru, 15, É. com o gol de mão. Do Rui Dias. Isso. Rui Dias. Isso. Do Peru. Não, mas 15 o Brasil cai pro Paraguai com o Dunga também. Com o Sim, Douglas mas Costa é errar o pênalti. Dunga cai no gol do Rui Dias. Isso aí, na 2016. 16. É. E Dunga aí perdeu o duas Tite Copa assume a América. seleção. Exatamente. E o Guerreiro também é artilheiro da Copa América de 19, junto com o Cebolinha. Certo. Só duas? Foram poucos gols, né? Mas igual os dois foram os artilheiros. Duas vezes ou 5 teve gols, mais? eu acho. Duas, Na acho Copa que América acho que foram só esses aí. Mas assim, artilheiro de duas E Copas aí América. Pelo Tem, Peru. tem É. uma história maravilhosa que o Tite está em busca de um centroavante pro Mundial. O Corinthians é campeão da América. Eu acho que o Corinthians perde o Emerson Sheik, né? Lee Edson? É, ele perde o centroavante. E aí Pois oferecem é. para É que ele... ele não jogava com o centroavante, né? Ele É, jogava o com Lee Sheik Edson não e tava o Jorge bem. Henrique, e o Lee Edson tinha saído já É, depois. e aí oferecem... Faltavam 9. Faltava o 9. Oferecem para ele o Paulo Guerreiro. Ele não acredita. Imagina. Porque ele disse, pô, eu me encantei com esse cara vendo a Copa América. Tem certeza? Daí, acho que até o Matheus que fala pro Tite. Matheus Só tá Bach. disponível e tal, o Paulo Guerreiro. E o Tite, não, pode trazer. E o que me surpreendeu, sempre acompanhei muito futebol alemão. Até tinha uma brincadeira aqui na redação da Zero Hora, de que eu assistia a Bundesliga, parava o mundo para eu ver a Bundesliga, né? Porque eu assisto a Bundesliga desde que ela passa na TV Cultura. Tu gosta de um torneio que só um time ganha? Eu gosto de futebol. Né? Eu gosto de futebol. Mas assim, por exemplo, eu conheci o Paulo Guerreiro. Quando o Paulo Guerreiro aparece no Corinthians, eu disse, pá, mas não pode, esse cara, né, já tinha visto jogar no Hamburgo, esse cara é um jogador de talento, ele tinha uns problemas extra-campo, ele era um cara de temperamento forte, isso atrapalhou um pouco a trajetória dele na Alemanha, mas ele tem a disciplina alemã, né, ele é um cara que se acostumou a isso, e me surpreendeu que o preconceito com o qual ele desembarcou. Ah, um jogador peruano. Porque o Corinthians teve um peruano, lembra? Ramírez. Catito Ramírez. Catito Ramírez. E o futebol peruano, claro, não é um futebol Quem era o de grande ponta. jogador, né? Era Cara, o Bizarro esse que a gente time. falou, o Farfã também tava... Farfã, que jogava no despontando. PSV Eindhoven e teve uma trajetória na Europa. Olha que loucura, achei o jogo E aqui, deu, ó. né? 20 em 2005, 2006 temporada, 5-2 no Eintracht Frankfurt, ele fez 2 gols, o Guerreiro. Olha o time do Bayern. Pelo Bayern, Pelo Bayern. certo. Heinz Gover, não lembro, tu lembra? Não lembro. Aí a defesa, Sanhol, francês. Uhum. Lúcio, Jogou a Demichelis e Vizarazu a defesa. Olha essa defesa. Só campeão. Jogaram a Copa todos. Isso aí. Aí Ballack 2016. jogando ainda no Bayern. Deisver e Schweinsteiger, Um guri. um guri. Schweinsteiger. Aí entra esse cara aqui, Valerian Ismael, não sei quem é francês, não lembro. E o ataque Pizarro e Guerreiro. 2 gols do Guerreiro, um do Pizarro. O Bayern ganha por 5-2. E ele jogava No Allianz com... Arena. Ele jogava com... Não é dread que fala, nem com trancinhas, mas é por isso que ele é chamado de depredador, em função do filme O Predador, Sim. que um monstro ali, enfim, ele tem umas trancinhas. E o isso Guerreiro aí? jogava assim. É por causa disso que ele é chamado assim. Félix Maga, o treinador. É o treinador, não é o treinador do Hamburgo Não, que jogou é o contra o Grêmio. camisa 10 do Hamburgo. Ah, que jogou jogava contra o no Grêmio. Hamburgo. É. E olha aqui, mas esse jogo aqui o Felipe Van entrou e tal, deveria estar sendo poupado, né? Se bem que o Felipe Van é novo em Um 2006, né? time meio reserva, com algum meio misto, assim. Curioso é que no time do Eintracht Frankfurt tinha o brasileiro Chris Henning. Lembra o zagueiro Chris jogou no Inter, o Chris com H? Sim. Tava nesse time aqui do Veio Frankfurt. do loucura. futebol paranaense com o Inter. Imagina. Pô, E tomou aí- 5 nesse jogo. E aí o meu amigo Fabiano Baldasso, um beijo pra ele, o classificou como novo Lúcio. Tá bem. O Lúcio se enfrentaram nesse jogo, ó. O velho Lúcio e o novo Lúcio. E o novo Lúcio tomou 5. E o Cris vem pro Inter é 2002. Tu vê, depois ele vai pra Europa ainda, joga no Depois joga na Bundesliga. Veio do Paraná Clube, se eu não tô enganado. Veio do futebol paranaense. Me lembro do Cris, era boa gente ele. Eu era setorista na época, era um cara de bom nível, assim, de boa conversa. Mas tu lembra, Léo, por que ele volta pro Corinthians? É o Corinthians que tem bala pra Não, comprar ou ele que encerrou? Não, é o mercado a passagem tinha dele encerrado naquele o momento. mercado na Europa, encerrado a trajetória, e ele volta, vamos lá, isso é 2012, estamos 12. falando de 13 anos atrás, ele tinha 28 anos. E é o período É. aquele do rompimento do Clube dos 13, que vem um novo contrato de TV, e os clubes brasileiros começam a aumentar, ser. é o boom salarial ali. É um Veio o rompe- Forlan pro Inter, o Grêmio faz aquele time aí com o Zé Roberto, Elano, Elano. depois vem André Santos, Barcos, Marcelo tudo. Moreno. Aí, É. mas aí era um projeto do Fábio Koff,
que assume. Isso em 2013 daí, com o André E era o Santos, Grêmio com a Cris, Arena começando. Arena. O Vargas vem Vargas. pro Grêmio do Barcos. Napoli. Barcos. Uhum. Ele compra o Barcos do Palmeiras. É. Então era um projeto do Fábio Koff Em de montar um 2013, super time. Em 2013, o Corinthians mesmo, claro, com o título, ganhou muito dinheiro com isso, mas ele contrata o Alexandre Pato Que eu acho que aí foi um erro. pra fazer junto o ataque com o Guerreiro. É. E aí gasta, na época, 15 Mas milhões de euros. é que o uma Corinthians coisa vinha muito alta. numa toada de buscar grandes nomes, né? Tipo o Ronaldo, Roberto Carlos e o Pato tava nessa linha, embora Só o Pato que o Ronaldo fosse mais Roberto jovem. Carlos se aposentando. O Pato, Jovem. Não, o Pato era pra ser... Muito novo, É, né? a gente, era jovem, mas já estava aposentado. fazia uns anos, né? Ali Ele o se aposentou Corinthians... no Milan em 2010, né? O Imagina. Corinthians fez um investimento num jogador que é aquela coisa do futebol brasileiro de contratar o jogador sem pensar no time. É. Porque o jeito que o Tite jogava tinha um centroavante, aí o Tite tinha que adaptar o time ao Pato. Com E dois aí atacantes. era aquela coisa, colocava o Pato, o time coletivamente não funcionava, daí não Isso. dava tempo de insistir naquilo, mexia no time, e também isso, acho que isso prejudicou, porque depois quando o Pato tem uma troca do Pato com o Jadson, Pelo São São Paulo. Paulo. quando ele né, vai São pro São Paulo. Paulo, ele chega a render Rende. bem com o Muricy, um time que tinha o Kaká, O Ganso. o Ganso, é vice-campeão brasileiro Que é em aquele 2014. corte que o Muricy tá vendo um treino sentado no É isso, reservado. isso. E esse, olha lá, o Ganso lá. Acorda, Ganso. Guarda o Ganso lá. Olha o Luiz Fabiano. Olha a tirista do Luiz Fabiano. Ô, Pato. É Foi muito- vice-campeão brasileiro. Aquilo é muito engraçado, cara. Ele vai corneteando os É caras. muito bom. É um grande meme daquela época. É um grande meme. O Muricy com a sinceridade que é peculiar dele. né? Maravilhoso. Ele chegou a ser ídolo, né, em Itaquera, o Corinthians com seu novo estádio. O Guerreiro, por muito tempo, foi o artilheiro de Itaquera. O hoje foi superado já pelo Yuri Alberto, pelo Roger Guedes, pelo Romero, mas naquela época ele era o cara que mais tinha feito gols. E ele no é o estádio. cara do gol do Mundial. do Mundial de Clubes E aí eu contra o volto Chelsea, àquele 1 a 0. ponto que eu tava falando, que me surpreendeu o desconhecimento do Guerreiro. E o preconceito que há muitas vezes, vem um jogador do futebol peruano, do futebol venezuelano, mas não se sabe quem é o jogador. Não. E o Guerreiro vem com uma trajetória de futebol europeu, né? Vai muito bem no Corinthians, encerra o contrato no Corinthians, ele não quer renovar, e antes de encerrar o contrato ele já acerta com o Flamengo. Isso, 2015. 2015 vai para o Flamengo como a primeira, ele é a primeira grande contratação do Flamengo da era Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Depois viriam Diego Ribas, Everton O Ribeiro, goleiro o Diego Alves. Diego Alves, né, mas né? o Guerreiro foi o primeiro Foi o dessa primeiro. leva mesmo. E aí depois em 2000, aí tem a questão do doping, ele é liberado para jogar a Copa. Eu quero contar essa história. Então, Conte. Essa história é a seguinte, tá? Em outubro de 2017, e aí tá a ligação com o Papo Gomes. Em 2017, o Guerreiro fez um exame antidoping no jogo entre Peru e Argentina pelas eliminatórias. E vamos relembrar esse jogo, vamos ver a memória de Um Cristiano dos dias que Munari. eu mais sofri na minha vida. Válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, o Guerreiro testou positivo para benzoilecononina, principal metabólico da cocaína. O jogo, Bombonera, Argentina de Sampaoli, precisando de vitória para se classificar para a Copa, não venceu. Empatou com o Peru em 0-0. Tem uma Argentina falta que ele 0, bate, Peru 0. que ele bate que o Tiquito Romero defende que se o Tiquito toma aquele gol, a Argentina tava fora da no Copa. final do jogo. né? Esse jogo o Benedetto cansa de errar gol. Esse time é Tiquito Romero, Vamos Mercado, ver, calma, Otamendi, calma, devagar. Romero, beleza, Gabriel Mercado, Otamendi, certo, Mascherano de zagueiro, certo, Acunha de lateral. perfeito. Gabaritou, vamos Aí lá, eu- o meio campo. O meio campo talvez eu não lembre todo. Bívia, Acertou. Di Maria tá. Di Maria tá mais à frente, certo. Isso. O Banega tá. Certo, Messi, certo, Benedetto. certo. Faltou um. Acabei de falar dele. Papo Gomes. Papo Gomes titular? Papo Gomes titular nesse jogo. Eu acho que é o primeiro jogo. Esse é o jogo que o Gago entra. Exatamente, o rompe Gago o entra. ligamento cruzado. Cara, esse jogo me marcou muito que o Gago entra. Pô, o Gago era um jogador muito bom, só que vivia lesionado. E nesse jogo ele tem um rompimento no ligamento do joelho. E ele fica brabo com ele mesmo e ele quer voltar. Não, Ele me coloca, pede pro médico, me amarra. coloca em campo. Né? Amarra aí, coloca alguma coisa e eu vou Deixa-me jogar. rogar, ele grita. Deixa-me Deixa-me rogar. Chorando, Olha quem é que claro. entrou nesse jogo. Agora eu vi que o Rigoni, que jogou no São Paulo. Emiliano Rigoni joga, o Enzo Pérez entra no lugar do Gago que havia entrado e se machuca. E o time do São Paulo empata em 0-0. O Peru tinha no ataque, né, Farfán, Edson Flores e Paulo Guerreiro, o time do Gareca. Né? O Peru estava muito encaminhado para a Copa, estava muito próximo disso. E a Argentina tinha mais uma rodada para se classificar. E o jogo contra o Equador em Quito. 3x1. 3x1 ou 4x1? 3x1, 3 gols de Messi. Sai perdendo. Esse foi o primeiro jogo na Mas minha já era carreira. um Equador sem o Gustavo Quinteiros. Sem o Gustavo já Quinteiros. tinha perdido o gás. Sim. Que o E Equador não é pra até a Copa, né? metade Como é das que foi quando o eliminatórias Quinteiro era líder saiu da do Equador? eliminatória. O treinador que veio foi cobrado ou os caras chegaram à conclusão que todo mundo piorou?
E aí não dava pra cobrar mais o Sábado treinador. inteiro se jogava muito pra frente. É. Legava muito Porque gol. aqui em Porto Alegre teve um evento que piorou muito quando o Quinteiro saiu e hoje é impossível fazer jogar. Entendi. É, Mas em abril dava pra Mas fazer. é um elenco. Mas aqui, esse Equador. Chegou a hora das Os resultados- verdades esse subliminares. Os resultados ruins remetiam ao Equador do Quinteiro. Parece. Entendi. Aliás, esse Equador não é o que ganha da Argentina na primeira rodada, 2x1 ou 1x0. sim. O Bobães faz gol no Ele Monumental. arranca muito bem. O Equador, Ele muito bem. começa a cair na estreia do Tite. Que ele perde em casa pro Brasil por 3-0. Gols do Gabriel Jesus. 2 gols do Gabriel Jesus e um do Na Neymar. estreia do Tite. E nesse último jogo o Equador já nem tinha mais chance matemática. Não né? tinha mais. Não. Faz O Peru 1 a 0 conseguiu- e aí o Peru depois o Messi conseguiu vira. fazer a classificação dele para repescagem, elimina a Nova Zelândia e se classifica para a Copa depois de muito tempo. Né? O Guerreiro não joga esses jogos. Por quê? Aí volta, né? Com doping. Em outubro de 2017, essa partida Argentina e Peru 0-0, com o Papu Gomes como titular no time do Sampaoli, com o Messi, com o Di Maria e com o Guerreiro testa positivo para esse metabólico da cocaína e começa todo o processo de doping. E aí, segundo a defesa do Guerreiro, e ele consegue jogar por uma ação no TAS, né? Isso, no ano Ele seguinte, consegue né? uma liminar no TAS. Para jogar a Copa, É, porque segundo- até então ele estava fora. A né? sustentação dos advogados é de que ele teria usado uma xícara contaminada com Mal limpa, mal lavada, e lavada. teria cocaína na xícara. É. Esse é o ponto, a defesa usou isso e até começou usando que as folhas de coca são muito usadas em outros países, né? Na Bolívia, no Peru, Mas a Argentina não tem altitude, não né? tem altitude. E aí aconteceu de que a defesa foi por esse lado, depois teve essa versão que o Léo traz de uma xícara que estava um pouco suja, com cocaína, e aí Num hotel acabou de luxo. no hotel de luxo. Então, o Guerreiro ele não jogaria a Mas Copa, é conseguiu no um TAS um acidente efeito muito grande suspensivo. do hotel, né? Cocaína na xícara, né? Essas pessoas ricas, assim, né? Que acabam gastando muito em drogas, né? Não sei. Pois é. Mas enfim, Léo. Que lavem direito essa louça! Ele consegue jogar a Copa com esse efeito suspensivo, mas em 2018 o Inter anuncia ele. O Inter faz uma contratação. Guerreiro é o novo Eu tenho um jogador do bastidor Internacional. dessa negociação. Só que, e aí, o Guerreiro é anunciado em setembro, mas não pode jogar porque volta o efeito. Mas ele se apresenta, apresenta, tem uma festa no Beira-Rio, a mãe dele vem e tal. Posso cantar agora? O Paulo Guerreiro traz o tetra brasileiro. Os tinha coros essa- cantavam isso. Porque Dia tinha, de sei lá, momento. umas 10 mil pessoas no Tinha, estádio, tinha. sei lá quantas mil pessoas. E eu me lembro que a mãe dele fizeram. A mãe Exatamente. dele que é meio agente dele, né? Uhum, Que é isso. quem pega na mão dele, assim, que cuida da carreira dele. Foi ela que conseguiu fazer a transferência dele pro Aliança Lima pro Bayern, que teve esse litígio Ah, lá é? em 2002. Tem um nome, não me lembro o nome dela, mas é muito marcante. Etia Pena, Enia Pena, uma coisa assim. Mas o Guerreiro chega e na semana da estreia cai a liminar que o mantinha em atuação. E aí ele vai pro Peru. O que o Rodrigo Caetano levou de pau nessa época do Munari. Qual é? Contrata um cara que vai jogar daqui a 6 meses só. Mas tem um bastidor muito legal que o Rodrigo Caetano, o Marcelo Medeiros e o Roberto Melo vão ao Rio de Janeiro negociar com o Guerreiro. E o Guerreiro recebe eles no apartamento dele. E o Roberto Melo me conta que ele entra no apartamento e parecia que estava dentro do mar. Que era um Ué. apartamento, uma cobertura, na verdade, com vista para o mar no Rio de Janeiro. Mas ele era tão próximo do mar que a impressão que tinha que estava no meio do mar. Esse é um apartamento espetacular, assim. E tu lembra que essa questão do Guerreiro, o Pedro Ernesto, naquela época, como essas coisas das redes, nessa época já tinha, né? Porque quando o Guerreiro, o Inter apresenta o Guerreiro, aí vem a liminar, cai a liminar, ele não pode jogar, o Guerreiro faz uma coluna falando do mico histórico do Guerreiro. O Pedro faz a coluna do mico histórico que o Inter pagou, ao apresentar o jogador não poder utilizar. Exatamente. E depois, quando o Guerreiro começa a jogar e volta... Ele volta faz em abril faz de gols. 2019, Gol estreia contra o dele contra o Caxias. Caxias. Gol de cabeça, ele sobe Na estreia dele. 3 metros, um cabeceio assim, Exatamente. tu vê que era um cara diferente. E aí assim, ó. usava essa coluna pra dizer como se estivesse tratando como mico histórico contratar o Guerreiro pelo jogador. E não era, era por ter apresentado o jogador ele não poder jogar. Isso. Né? Então essa coisa de meme, de rede Verdade. social, de distorcer coisas, não é de agora, tá? Com Não. o YouTube e tal. Já se fazia com colunas lá atrás. Ah, sempre Porque foi se um mico fez. histórico. Tu apresentar um jogador, fazer uma festa e o cara não poder jogar no domingo porque caiu a liminar e ficou Mas- 6 meses mais sem Mas jogar. naquele período havia no contrato, e aí foi um mérito do Rodrigo Caetano, havia no contrato uma cláusula de que o Inter sabia que havia o risco dele da liminar cair, e nesse período ele não foi pago. Sim. O contrato começa a vigorar a partir do retorno dele. Uhum. Aí ele volta, porque pela punição ele não podia estar nem Treinando. no CT. Em CT.
Aí ele vai pro Peru e tal. Academia só. Ele Pra treina com... manter a questão física, só isso. Não, só é academia. E esse é um Não ponto se que eu tem. acho que tinha que ser revisto na lei. Uhum. Né? Porque se tu pega um jogo... o Paulo Guerreiro é um cara que tinha dinheiro suficiente para contratar... E ele tinha um preparador físico, que era um cara de altíssimo nível, para contratar e se manter, para Sim. ter uma academia em casa. Sim. Mas se tu pega um jogador de um clube pequeno e tu deixa esse jogador sem trabalhar, ele não pode nem ir ao clube para manter a forma, acaba a carreira dele. Não. E geralmente quando acontece... Vamos lá, a defesa do Guerreiro sustentou que foi uma contaminação numa xícara no hotel. Mas se um jogador faz uso de uma droga como a cocaína ou a maconha, é uma droga social, é um problema social, uma epidemia social, não é uma droga para ter ganho esportivo, Uhum. Ele precisa de Não ajuda. exatamente, não Ele precisa ser de apoio. expurgado do Ele futebol. precisa Penalizado por ser isso, né? abraçado Punido por isso. e ele precisa ter a chance de seguir e retomar sua carreira. Uhum. Se tu afasta ele do convívio dos demais e tu tira ele do ambiente do futebol totalmente, a chance desse cara se recuperar, ela diminui bastante. Uma das grandes brigas do Maradona com o Avelange era exatamente sobre isso. Sobre essa lei, sobre essa questão que tu marginalizava o cara, tu tirava o cara, o esporte expulsa o cara Sim. que tem um vício. Ou seja, a chance dele se entregar pro vício é muito maior. Em 92, quando o Maradona tá punido pelo doping, o Maradona tenta organizar um jogo festivo para arrecadar fundos, sei lá para quê. E a FIFA proíbe os jogadores, ameaça naquele momento os jogadores que participassem de serem punidos. Esse era o Avelange, Pela ex-presidente punição da... dele. Porque Pelo o Maradona não podia Estados jogar Unidos. futebol, não podia estar em nenhum evento esportivo. Entendi. E mesmo aquele que era para arrecadar fundos, a FIFA proíbe a realização, não podia jogar o clube que liberasse o estádio seria punido, o jogador que viesse para aquele amistoso seria Mas é punido, que porque ele ali estava era uma afastado briga por doping. política, né? Era uma briga política do Avelange, que E nunca esses foi uma dias eu vi pessoa muito... uma entrevista do preparador físico que trabalhava com o Maradona e que prepara o Maradona para a Copa de 94. E ele leva o Maradona para uma fazenda em La Pampa, Uhum. né? E é no interior da Argentina. E é um lugar assim, o quarto, aí aparece a rotina dele, o vídeo aparece a rotina dele. Tipo, acorda às 7 da manhã, lava o rosto numa tina, assim. Sim, fazendo a E barba. Fazendo a sem barba, enfeitar. fazendo a barba com uma água fria e aí de abrigo, né? Vai treinar, vai correr e o preparador em cima desse que era a única forma de afastá-lo daquele circuito em que ele estava envolvido e que o levava à adição. Nessa época ele já não estava mais punido, nessa época foi uma opção dele de treinar sozinho. Não, mas sim, mas foi a solução para tirá-lo Sim. do circuito que ele E vivia. o Senhorini conta que pela questão de estar sem usar a droga, como é que chama quando tu tá sem usar Ah, Deus. Tu é viciado no negócio e tu fica sem usar, como é que é o... Abstinência? Abstinência, isso aí. Uhum. O Maradona acordava às vezes de madrugada e dizia pra ele, não tô aguentando, e saiu pra correr. E corriam, sei lá, 3, 4 km de madrugada e pra correr, baixava um pouco e ele conseguia dormir. Loucura, né, cara? Que loucura. Abstinência é uma boa, né? Eu Assim vi tu uma- fica É morrendo. violento, né? Eu vi um outro corte que é de um encontro do Charly Garcia com o Maradona. E aí começa a música, e o Charly Garcia... Charly Garcia é o cara que comanda a tropa, né? E aí a Cláudia Villafañe tá vendo que a coisa tá indo por um caminho ruim e aí ela diz, Diego, vamos! Vamos, Diego! E aí o Charly Garcia conta que o Maradona vira assim, me deixa, bruja! Imagina como não acabou aquela noite, né? Mas, O enfim. Guerreiro, ele acaba tendo essa passagem pelo Inter de 2019 e ele sai em 2021, quando não é mais usado pelo Ramírez, enfim, acaba saindo. Ele fez 32 gols em 70 jogos. Não né? é ruim, hein? Não é ruim. Ele ficou muito marcado por não ter feito gol em Grenal, foram 9 clássicos, né? E pela final da Copa do Brasil. Pela né? final da Copa do Brasil em 19 contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, da frase dele, em casa a gente resolve. Mas eu acho, cara, que o Guerreiro talvez seja top 3 dos centroavantes que o Inter teve no século, hein? Com o Fernandão, com o Damião, e acho que ele. Qualidade. Qualidade. Aí tem o Nilmar, né? Nilmar, o Rafael Sobis. O Sobis não era bem 9, mas eu acho que né? o Guerreiro ele foi um pouco Ele era muito bom vítima jogador, cara. dessa grenalização que a gente tem, assim, Ele era muito bom porque... jogador. Primeiro que naquele momento o Grêmio tinha a melhor dupla de zaga da América do Sul. Então Jeromel óbvio e que era Kahneman. difícil jogar contra Jeromel e Kahneman. Uhum. O Guerreiro pegou com o Odair um time que jogava todo mundo lá perto do gol, e aí contra-atacava, e assim, não era um time que criava muito pro centroavante, no momento que o Grêmio era muito melhor que o Inter.
Então eu acho que ele também... Não foi absurdo ele não fazer gol no Grêmio. E aí se marcou, não fazia gol em E Grenal. foi uma série invicta do Grêmio, né? É isso. Agora, tem um ponto que o Guerreiro, no momento em que ele poderia, naquele time do Cudê, deslanchar, e era um time que estava Na estruturado, verdade, se machucou. ele tem a lesão no joelho no jogo contra o Fluminense. Mas aí E o que tá. Yuri Alberto entra no lugar do Guerreiro naquele jogo. O Yuri Alberto recém-chegado. Muito se Santos. fala que o Cudê não queria o Yuri Alberto. Não é Não é verdade. isso. Não é O verdade. Cudê disse, ele é um cara que Ele é um precisa guri, trabalhar né? porque ele não 18 tem anos. minutagem de profissional. E aí o Exatamente. Yuri Alberto, na época, tinha 5 jogos como profissional. E não jogava, havia um tempo que ele estava em litígio contra o Santos. Mas ele entra no lugar do Guerreiro nesse jogo. É um jogo um sábado, né? Isso. O Cudê, com o Inter, começa vencendo o Coritiba, no Couto Pereira, 1-0. Gol do Guerreiro. Depois, em casa, contra o Santos, vence por 2-0. Gol do Edenilson, gol do Guerreiro. E no jogo contra o Fluminense lá, o Inter sai ganhando. Gol de quem? Guerreiro. 3 jogos, 3 E ele gols. se machuca. E aí o Inter... E aí perde, né? O Exato. Fluminense vira, 2 Não, gols e de lembra pênalti que do isso é Nenê, coisa assim. 2020. E o Inter traz Era o uma arrancada Abel muito boa. Hernandes Abel no Hernandes lugar vem. dele. Abel Hernandes, começo desse ano, o Boca tenta a contratação do Guerreiro, quando o Riquelme assume como vice-presidente. Era o grande objetivo levar o Guerreiro. E quem convenceu ele a ficar foi o Cudê, que o Cudê achava que ele era fundamental. E a conversa ali foi nesse sentido, que eu vou fazer um time que vai jogar pra ti, que tu vai ser abastecido, porque Agora uma das chance. broncas dele era que no ano anterior o time do Odair era um time que matava o centroavante. Jogava... E aí o Guerreiro... E o Boca ia pagar 5 milhões de dólares, que era a multa na época, um valor alto pro jogador de 36, 37, que ele já tinha, né? 20 é 36. 5 anos, 36, anos. O Guerreiro é de 1º de janeiro. O Riquelme sempre gostou de fazer bons negócios, ia pagar 5 milhões de dólares num cara de 36 anos. E nessa disputa com o Kahneman, aconteceu de novo no jogo do Alianza Lima. Como é que o Kahneman cresce? Naquele jogo de O Kahneman é que nem eu, isso, quando tem um contato. 9 pra E o marcar, Guerreiro, agarrar, corpo de a agarrar, corpo, agarramento. sabe o que me mata é jogar contra atacante móvel, eu sou igual o Kahneman, eu quero um centroavante pra marcar, pra agarrar, Por pra isso eu gosto de pegar, jogar com o Munari. pra eu sou empurrar. rápido, ele vai atrás de mim. É, o Bertoncello pedala, né? Aí não é difícil de matar. E o Guerreiro dá pro Kahneman, e hoje, claro, por não ter mais mobilidade, tudo que o Os Kahneman dois, gosta. né? Oi? Ah. Não, mas o Kahneman tem É mais... bom, o Kahneman é bom. É que o tem Kahneman mais tá marcando, o mobilidade. Kahneman não precisa jogar. É o verdade. Kahneman, O Guerreiro dá pro Kahneman o que o Kahneman quer. a referência. Corpo a corpo. É. E aí eles E aí ficam o se Kahneman agarrando. cresce. E eles ficam se Então, agarrando. O Guerreiro, ele vai jogar 300 vezes. Se ele seguir dessa forma, até porque agora ele não tem mais como Agora fazer diferente, 41 anos já. a chance do Kahneman sair zerado contra ele é muito grande, Mais porque é o alta jogo do Kahneman, né? Enfim, Mas é uma lembrança boa tua, Léo. E eu acho que, puxa, imagina o Inter naquela campanha com o Cudê em e o 2020, Thiago tendo o Galhardo Guerreiro. tinha começado bem, e O o Thiago Galhardo Galhardo metendo gol. corria O pro Guerreiro metendo gol. Cara, É. olha, como mudam, né? Os caminhos. Aí vem a pandemia, né? É, a pandemia foi no meio disso. Foi no meio disso Imagina. e atrapalhou. Aliás, o Cudê é um cara que, apesar de todas as dificuldades dele de comunicação, ele é um cara que, quando ele tá no Inter, ele tem uma pandemia e depois Uma enchente. Que Isso azarado, né? também atrapalha Azarado, um pouco o tchatcho aí, trabalho tchatcho. dele. Tchatcho, vai tomar um banho lá de sei lá de quê. Tá, renovou com o Alavés, né? É. Tirou o Alavés, salvou o Alavés do rebaixamento e renovou com o Alavés por 1 ano, né, Munari? 1 ano ou 2 O anos? Alavés, o Tchatcho. Renovou, não sei quanto tempo. Não tô por dentro disso. Já é um time para muitos secarem no Campeonato Espanhol. Sabe que o Celta, no momento, era o time mais assistido, não era nem Real nem Barcelona em Porto Alegre, né? Pra fechar nosso item ali sobre a idolatria na seleção peruana, o Guerreiro é o maior artilheiro do Peru, 40 gols marcados em 127 jogos. Mais que o Farfán, mais que o Cubijas, mais que o Pizarro. E E aí- segue sendo convocado, né? Ele se aposentou no início desse ano, mas ele voltou. É. Então, Tem o porque não Lapadula. outro, né? Tem o Lapadula, É. né? Que nós vamos tratar depois, quando vier mas o assim, livro. Léo, o que o Munari falou, eu não sei se o 5 minutos nós Guerreiro, temos. no ícone, assim como lenda, não sei se... Talvez o distanciamento histórico mostre o tamanho que o Guerreiro teve. E É talvez que ele seja um dos levou, maiores. ele É que levou assim, a seleção para a Copa. Tem uma coisa. Mas o Teófilo Cubidias foi eleito o melhor jogador da América e era um centroavante de altíssimo nível. É que o Guerreiro Eu vai acabar sendo prejudicado por esse aumento de vagas da Copa. Porque quando ele leva o Peru vai em 82 e só volta em 2018. São 36 anos. Isso. Então foi um efeito histórico, um evento histórico que só aconteceu por causa dele. Se continuasse sendo como era antes de só 4 ou 5 seleções, talvez passasse mais 30 anos sem o Peru conseguir para uma Copa e ia se lembrar do Guerreiro. Como agora vai quase todo mundo, o Peru vai voltar a ir para uma Copa. Então não vai ser tão Não marcante a saída. Não sei.
Ah, pra Mas com 7 6 vai. vagas, né? Não tem como. Ah, né, agora nem Hoje, tá fora por ainda, exemplo, rapaz. O Chile, É Chile e Peru o são os Chile e o últimos. Peru São viraram os a últimos. Bolívia e a Venezuela. Verdade. Sim, mas Dos isso pode novos mudar. tempos. Olha Mas isso só. muda, né, com a Porque a geração, Bolívia... Não tem mais chance matemática, não. Não tem. tem. Tem 6 Porque a pontos, não tem como. a Nem Bolívia... pra Não, repescagem? matemática tem. Se ganhar as duas e a Venezuela perder as duas. Mas é assim. chover no sertão, E o fazer Peru calor pega. no Polo Fala do Norte. Zorro. O Peru do Zorro, pega do o Uruguai fora e o Paraguai em Sargento casa. Garcia prendeu o Zorro. Todo mundo fala isso, É. né? A Venezuela. Ó, mas olha só, a Venezuela Foi joga bem. com a Argentina e Buenos Aires na próxima. Não vai ganhar, vai perder. Aí depois decide em casa tá dizendo? com a Colômbia. É que o Peru também tem jogo duro. Esses dias disseram que o PSG já estava campeão com O Deu Liga prêmio, disse, né? o Deu prêmio Liga, no o Deu Liga é um bolso. desastre. Deu Liga é impressionante. O Peru, né, o Peru pega Os o Uruguai. guris É que o Peru condomínio. pega o Uruguai fora e depois decide com o Paraguai em casa. Não vai dar. Não. Tem ganhado o Paraguai no E Uruguai. aí no- a seleção peruana, a gente viu a Aliança jogar agora. O Tu acha Aliança, ruim o time da Aliança? inclusive estreou no Aliança o sobrinho do Guerreiro. O Sérgio Penha, Sim. que veio do PAOK, é sobrinho do Paulo Guerreiro. O Guerreiro jogou com o Guerreiro tá tão velho que ele jogou vai com o jogar sobrinho. Você já jogou bola com sobrinhos? Já joguei bola com meus sobrinhos. E aí? Não. Fez 3 gols igual o Bertoncello fez? Eu tenho um sobrinho de 30 e 90, 30 e Tá velho? 35? Porra. 35 anos. Ah, então teu E sobrinho, tem o outro teu sobrinho de já tá se 23. aposentando, então. É. Meu sobrinho quer jogar com o sobrinho dele. Ai, maravilhoso. E tem outro de 24. E tem uma sobrinha de 32. Mas enfim. Bertoncello, o que nós temos agora? Agora temos atenção na tela pra quem tá no YouTube. Só pra você, só pra no você. ouvido pra quem tá no Spotify. Sobrinho do Conexão Vasco Copa. Qual é a conexão? O Conexão Copa eu já até dei uma pincelada Spoiler. aqui. Boa. É sobre o acidente aéreo do Alianza Lima em 87. Eu me lembro desse acidente. E ele foi muito lembrado quando teve o Eu sou acidente de da 88, né, Chapecoense. Léo? Então É. eu não me lembro, assim. É, eu também. Eu não tava em 1500, mas eu sei que Pedro Alves Cabral veio aqui. Coisa linda. Maravilhoso. Sabe que eu te amo, né? Brincadeiras à parte. Sabe que é só uma brincadeira, que Claro. não tem essa agressividade entre nós. Às Um vezes. acidente aéreo de 87 que, como a gente tinha dito ali atrás, o Alianza era o grande time peruano no momento. Era uma delegação pequena, mas ali estavam os grandes talentos da nova geração peruana. Porque, como disse o Munário, o Peru vai para a Copa de 82, aquela geração fica muito marcada pelo jogo de 78, e até hoje é um jogo que carece de maiores explicações, porque a seleção peruana não era... Fala disso aí aqui, gente. O jogo é 6-0, a Argentina precisava ganhar pra classificar pra final É, da mas a Copa e o Argentina Peru não precisava de jogava 3 a 0. nada. É, e fez 6. E o Brasil joga antes e a Argentina entra sabendo do resultado. Que era o regulamento na época, porque na época Exato. se jogava assim, 82 seguiu se jogando E assim. aí a seleção peruana toma 6 a 0, mas era uma seleção muito boa, de qualidade. Uhum. Não era pra tomar 6 a 0 da Argentina, que também não era nenhum fenômeno aquela seleção da Não, foi Argentina. só campeã do mundo ganhando da Holanda na final. O a Mário Holanda. Kempis. Foi só campeã do mundo. O Mário Kempis foi artilheiro. Foi campeã do mundo, ganhou da França. Era um período que tinha... O Brasil, por exemplo, se o Brasil tivesse ganho da Era um- Argentina, era campeão Era do um mundo. período passava. que se tinha uma ditadura. A FIFA flertava muito com as ditaduras. Por exemplo, na Copa de 74, a FIFA faz uma vistoria no Estádio Nacional para o jogo União Soviética e Chile, que era uma repescagem por uma vaga na Copa. E os oficiais da FIFA não veem que nas arquibancadas estão presos políticos, não viram. Opa. Não, mas a FIFA... Estavam essa é a FIFA lotadas da as Avelange. arquibancadas, aquele monte de homem sentado lá. Escapou. E a FIFA não percebeu, mas enfim. Essa era a Escapou. FIFA do Avelange que E aí a falou União antes. Soviética se recusa a jogar e o Chile vai para a Copa. Então, esse acidente aéreo acaba com uma geração e aí tem o tio do Guerreiro, que era o goleiro e uma das lideranças do time, Bertoncello. José Caico Ganossa, o goleiro Opa. do Aliança Lima, era o tio do Guerreiro. E ele era um cara que... O Guerreiro era muito próximo ao tio, né? E tem até fotos do goleiro do Aliança Lima, o seu tio, né? Com uma criancinha de 3 anos, Paulo Guerreiro. E o acidente até hoje é mal explicado, assim, foram 43 pessoas que morreram, dentre eles os titulares e reservas do Aliança Lima, e apenas uma pessoa que sobreviveu, o piloto. Né, o único que sobreviveu dessa tragédia. E o Guerreiro, tem até essa história, ele confirma isso, o Guerreiro sofre de pteciofobia, que é medo de voar. Ele tem medo de avião, até hoje. Ele tem receio, ele viaja, não sei se isso, estou chutando, tá? Talvez ele tome remédios para viajar, tem alguma questão, um acompanhamento psicológico quando faz viagem, porque o Guerreiro, a trajetória toda dele é em viagens, né? Sim. Com times e tudo mais, com seleção. Então, até hoje, ele sofre com isso. Ele não gosta de Pelo viajar trauma. de avião, muito por conta do tio ter falecido num acidente trágico O aéreo. Bergkamp.
teve a carreira muito atrapalhada por isso, ele não viajava de avião, né? Ele tinha esse medo. Tinha esse medo. O Guerreiro, só sobre essa Cracaço. questão desses 3 anos dele, né? Ele tinha uma infância humilde no bairro Chorillos. E a avenida que ele morava, da casa dele, se chamava Avenida Brasil. Olha só. Só que hoje Novela, essa o nome de avenida, novela. hoje ela mudou, nos últimos 15 anos, assim, ela trocou para o nome de Abraham Bagenas, mas antes a Avenida Brasil era a avenida onde o Guerreiro morava quando era criança. Eu me lembro que depois que ele fez o gol no Corinthians, aí todo mundo foi ao Peru contar a história dele. Isso. Descobriram No um jogador Chelsea. Descobriram um jogador que estava na Europa, jogando só no Bayern de Munique, Que no o Léo Hamburgo. Oliveira já sabia muito antes. Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, É só ligar a não TV. quero ser Não, tu acha crítico que da teve gente crítica que aqui. descobriu o Cole Palmer agora no Mundial de Clubes ou não? Ah, teve muita gente que descobriu que o goleiro joga com os pés. Vamos lá. O cartógrafo, por favor. Isso aqui? Não é ainda? Não, Não, é é o o livro cartógrafo. agora. Vou botar O aqui no Ramos, cartógrafo. tá. E o cartógrafo é Jefferson Farfán, La Foquita. Bom jogador. Atacante, parceiro do Guerreiro desde as categorias de base. E eles tinham um plano de se aposentarem juntos Uhum. no Alianza Lima. Só que o Farfán voltou antes para o Alianza Lima Isso. e se aposentou antes. E hoje... É que o Guerreiro não se aposenta, cara. Não larga o osso. o né? Farfán, não, larguei. E hoje o Guerreiro Farfán... é mais velho que o Felipe Luiz, que é treinador, hein? É. E hoje o Farfán tem um podcast que é um sucesso no Peru. O apelido do Farfán é Foquita, né? Sim. La Foca. E o podcast é Enfocados. Muito bom, né? E aí, esse dia eu vi um corte de uma entrevista com o Advíncula, que eles contam que o Advíncula dorme numa palestra do Gareca. E o Gareca olha assim, não pode. Aí acorda assim, o que eu disse? Aí o que eu disse? A última frase. Aí ele me desculpe. É quase um Aí ele, 0-1. aí ele dá uma desculpa e usa uma expressão em espanhol que é uma pestanha, estava uma pestanha. Sim. E aí o Gareca pergunta, o que é uma pestanha? E aí o apelido do Farfán vira pestanha, porque pestanha não era, ele estava dormindo, ele só deu uma curva no Gareca. Muito bom. Jefferson Farfán, aliás, Enfocados, tem muito boas entrevistas. Eu tive um colega peruano no curso em Barcelona, E aí? que já tinha me dito, né, o Jesus, o Farfán tá fazendo um podcast, tá muito legal, um sucesso no Peru e tal. Eu até dei uma espiada e agora tu começou a entrar na minha timeline e é bem legal o tipo de entrevista que ele faz. Né, bem interessante. O livro na estante agora, Cristiano Munari. Meu grande momento na sexta-feira, ou na segunda, na terça, quando a gente grava, é isso aqui. É segurar o livro. É pra lá ou pra cá, Ramos? Pra lá. Lá, ó. Aí. Ali. O Vai ficar Ramos, no caso aqui agora. o Ramos ele não dá nenhuma instrução pra mim Agora antes do aqui. programa, ele só Agora diz lá. assim, pega o livro. Agora aqui. Agora Liderança lá. tranquila. O perfil de É o cada um. Bertoncel, Bertoncel na Bertoncel. gestão. É um livro Fala que... agora, Léo. Inclusive, tu me deu esse livro pra que Emprestei eu pro lesse. Bertoncello. Por quê? Porque ele é um livro para gestores. Isso. Ele é um falou livro isso. que tem futebol, tem história de futebol, mas ele é muito mais voltado para a forma de gerir pessoas. E é o grande mérito do Ancelotti, Dica pro Felipe Luiz. técnico da seleção brasileira. Não é o Felipe Luiz, né? Dica pro Felipe Luiz, podia ver. Não, o Felipe Luiz deve ter lido esse livro. O problema é que o Felipe Luiz não pode ter um jogador que se arrasta em campo, né? Obrigado, Léo. Finalmente alguém falou isso. Ah. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se o Bertoncello, que é o nosso gestor aqui, tem um repórter que falta no setor, que não dá notícia, que entra, hoje teve treino no estádio do Passo da Areia. Não, aí tu não vai aguentar. Agora, se tem um repórter que tá afim, que tá disposto, tá mostrando trabalho, que quer crescer, né? E aí tem uma conexão desse livro, porque o título, o texto A orelha aqui, né, do da técnico. orelha o é prefácio de dessa orelha. Adenor Leonardo Bach, O Tite, que era o técnico do Corinthians. em 2012 e que é o Campeão cara do que mundo. fica surpreso quando indicam pra ele O último Paulo treinador Guerreiro. brasileiro campeão do mundo. É. Embora nesse ano o brasileiro que for campeão da Libertadores tem boa chance de ganhar o Mundial do PSG, porque como a gente conta jogo direto, né, a gente não vai contar a parada que vai ter na Europa, os cartões de férias agora não vai contar. Os times europeus vão chegar com, sei lá, 100 jogos no Intercontinental de dezembro, né, porque não conta férias. Nas férias continua contando os jogos. Tentaram me vender isso. Que a Teve gente isso, com é, o Enzo Maresca. tem que contar os jogos, então os europeus vão chegar com 200 Canalhas. jogos lançados, né. Canalhas. Mas aí é o fanismo aquele que atropela tudo, né? É. Mas eu vi isso. no Cara, eu período que fiquei tava fora. espantado com quantidade de portais de notícias de jornalistas que acharam que o Enzo Maresca estava errado. Mas é que, que ignoraram as férias do futebol brasileiro. Estavam inebriados porque os brasileiros estavam fazendo um enfrentamento na primeira fase, em que os Tudo bem, europeus mas- estavam de férias, Tudo certo. estavam Pode curtindo ter as isso. praias. E aí, quando os europeus resolveram jogar,
Pode ter isso. Pode ter. A gente só viu- Mas não ser precisa mentir que não desonesto. teve férias entre dezembro e janeiro no Brasil, que a Não, temporada mas é não começa que em isso- janeiro. Mas isso é porque estavam inebriados. E queriam confirmar a tese de que os brasileiros... Eu até hoje não sei quem foi o jornalista que respondeu ao Maresca, mas que tristeza aquilo. Mas enfim. É isso? Fechamos, né? É isso. Que fechamos. belo episódio. A produção da Janaína Villa e do Rafael Ramos, na técnica o Leandro Carvalho, na sonoplastia Paulo Fraga, o Guerreiro. O Paulo Guerreiro? Não, né? Não. O Guerreiro, o nesse nosso caso. Guerreiro. Guerreiro. esse O aí- mito e a lenda. Esse aí E eu Rafael queria ver Lindemann. o Kahneman botar ele no bolso. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida. Deixe as 5 estrelas na avaliação e ative, Bertoncelo. O sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo do Mapa estiver no ar. E também deixa o teu like lá na Dá o nossa like. transmissão no YouTube. Dá o joinha. Like pro Dá um Guerreiro. like. Como diz em espanhol, o me gusta. Me gusta. Dá um me gusta. E domingo, e hoje joga o Boca, estreia Leandro Paredes, campeão do mundo na Bomboneira. Calma. Assim, Valeu, cara. talvez você esteja ouvindo numa terça, numa Já ganhamos, quarta. então, já ganhamos. Então, é que estamos gravando. O hoje do Munari é na sexta-feira. Que Já estamos ganhamos, gravando vamos na ganhar. sexta-feira. Então deixa o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube e aproveita para seguir o canal de GZH. Comenta, compartilha, coloca no grupo da família, manda pros amigos, porque esses guris bonitos aqui, eles se esforçam muito. Tchau, Falou, até a gente, próxima. Até mais.